Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de realidade brasileira aqui do Alfa Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos falar do Brasil contemporâneo, né? Este bloco em especial é um bloco que tem como característica promover uma contextualização. É um bloco que vai contextualizar o processo evolutivo da história do Brasil. Um bloco que parece, de certa forma, pouco relevante, mas ele é aquele chamado bloco pilar. Eu tenho que entender algumas características da história do Brasil e de seus processos evolutivos para, assim, conseguir evoluir estruturalmente dentro da realidade brasileira. Então, para a gente poder começar, eu trago aqui uma primeira característica, um elemento basilar, né? A importância da evolução histórica. Essa evolução histórica refere-se ao nosso processo formador. O processo formador do Brasil, por obviedade, eu tenho que ressaltar que ele vai iniciar na colonização. Então, a colonização é o início do processo formador do que nós chamamos de Brasil. Tranquilo? Ah, professor, ok, tudo bem. A importância da compreensão da formação histórica contemporânea reside em vários aspectos, sendo essencial tanto para os cidadãos brasileiros quanto para os estudiosos das ciências sociais e históricas. A compreensão da formação do Brasil contemporâneo é crucial por diversas razões significativas. Primeiro detalhe, tá? Primeiro detalhe. Eu devo ressaltar para você um ponto cirúrgico. Professor, que ponto? O Brasil, ele vem passando por grandes transformações, tá? Ah, professor, ok. Estas transformações refere-se em especial a um quadrante. Eu tenho que ressaltar as chamadas mudanças políticas como um pilar central. Por que que eu digo isso? Olha para mim. As mudanças na política do Brasil, dentro do nosso processo histórico, elas vão trazer para a gente algumas perspectivas que são essenciais. Ah, professor, como assim perspectivas que são essenciais? Pensa comigo, pensa comigo. Olhei para a história do Brasil, olhei para a história do Brasil. Eu tenho que ressaltar que desde o momento em que o europeu aqui chega, lá em 1500, eu começo a ter um impacto transformador na sociedade que já estava inserida em nosso território. Essa sociedade é uma sociedade que eu vou até ressaltar para você, ó. Esta sociedade que ocupava o Brasil ali em 1500 é uma sociedade extremamente organizada. Eu tenho aqui diversas tribos indígenas. Ó, essas tribos indígenas, elas já possuem as suas próprias características.
política, social, cultural, religiosa. Eu não posso pensar em um Brasil que em 1500 chega e do nada vai ser transformado em uma colônia. Não, não, eu tenho que pensar que haviam centenas de milhares de habitantes que aqui estavam. É por isso que o termo descoberta já não é mais usual. O Brasil ele foi encontrado em 1500, mas ele não foi descoberto, até porque relatos históricos remontam às tribos indígenas do nosso país há mais de 2000 anos. Então, sem sombra de dúvidas, em 1500 eu já tinha uma formatação cultural muito bem estabelecida. Dito isso, só para você ficar atento, eu quero ressaltar alguns pontos que são essenciais neste processo de formação da ideia de identidade da sociedade brasileira. Como, professor? Deixe-me trazer um briefzinho aqui. Pense comigo o seguinte: eu vou colocar para você uma cronologia. Professor, cronologia do quê? Da evolução histórica do Brasil. Aí eu coloco de 1500 a 1822. Aí eu apresento a você de 1822 a 1889. E aí eu trago de 1889 até o Brasil atual. Professor, o que é que nós temos de forma generalista, tá? De 1500 a 1822, nós costumamos dividir a história do Brasil como Brasil, colônia. Ok, sem novidade. De 1822 a 1889, nós chamamos aqui de Brasil Império. E de 1889 até hoje, o tempo atual, nós chamamos de Brasil República. Essa é uma cronologia basilar para você olhar a evolução histórica do Brasil, tá? O detalhe está no seguinte: esta cronologia aqui, ela só traça para gente um breve panorama temporal. E por que que isso importa, professor? Porque além desta divisão generalista em colônia, império e república, na qual nós estamos vivendo, existem diversas outras fragmentações que são estruturadas. Todas estas fragmentações, elas são importantes para a gente entender uma característica. Qual, professor? A evolução histórica do Brasil traz consigo alguns pilares que nós sempre precisamos levar para o nosso corpo de prova. Professor, como? Deixe-me exemplificar. Olha só, eu vou colocar aqui para você a seguinte premissa, tá? Quando eu falo de evolução histórica, na sua prova, eu posso ter múltiplas questões, tá? Múltiplas questões. Mas aqui eu quero efetivamente apontar as características que eu julgo ser as mais importantes dentro deste esteio.
A primeira característica é a ideia da chamada identidade nacional. Ó, por que que eu coloco essa partindo de um pressuposto de primeira característica? O Brasil é um país multicultural. Quando eu pego a nossa matriz social, eu tenho uma variação gigantesca. Professor, como assim? Deixe-me exemplificar para você, tá? Deixe-me exemplificar para você. Quando eu olho os primórdios da nossa colonização, eu tenho prioritariamente indígenas, europeus, a priori com portugueses, depois demais núcleos, africanos. Depois vem asiáticos. Toda esta contemplação sociocultural vai enraizar-se na nossa sociedade. Então, a nossa evolução histórica, ela está para além da política. É uma evolução política, é uma evolução econômica, é uma evolução social e cultural. Eu tenho como característica uma grande mescla cultural em nossa sociedade, que vai ser perpetrada pelo processo de miscigenação. O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, o que traz muitos aspectos positivos, como, por exemplo, uma grande gama de elementos culturais, mas também traz consigo alguns elementos que são negativos, como a proliferação de preconceito e aversão a alguns grupos. Isso acontece ainda hoje no Brasil. Dito isso, o segundo ponto da nossa evolução. Eu gosto de ressaltar a característica da formatação do Brasil enquanto democracia e cidadania. Por que que eu trago este ponto? Em especial, olhando para o processo de formação, tá, do Brasil contemporâneo. A democracia e a cidadania são pontos elementares para a gente entender toda a formatação da sociedade brasileira. O Brasil, em seu período republicano, que começa em 1889, com a chamada República Velha, se estende pela Era Vargas, passa pela República Liberal, chega no regime civil-militar e está residindo na chamada República Nova, é um país que tem como base a premissa de uma cidadania, embora em muitos momentos ela acabou sendo limitada, privada de fato, e eu tenho como base norteadora a democracia, porque eu tenho voto dentro deste esteio. Então, eu preciso olhar para estas características e entender que elas são partes integrantes da minha sociedade. Depois da premissa de democracia e cidadania, eu trago a ideia muito sólida, né, e evolutiva do Brasil, economia e desenvolvimento. Professor, economia e desenvolvimento, mas isso importa? Sim, isso importa em especial para a gente compreender todas as transições existentes dentro do país. Por exemplo, tá? Por exemplo, quando eu falo do Brasil, quando eu falo dessa estrutura da sociedade, eu tenho que ressaltar uma característica. Professor, qual característica? O Brasil tem um elemento e uma característica de transitoriedade. Ah, transitoriedade? Sim, transitoriedade. E aí, dentro dessa seara,
eu gosto de refletir o seguinte aspecto. Olha só, por que motivo existe uma disparidade regional em nosso país? Nem todas as regiões possuem o mesmo ímpeto de desenvolvimento. Vide a região sudeste, que desde os primórdios, desde o início do nosso processo de colonização e de formação, traz para a gente uma característica norteadora, que é privilegiar a região sudeste do Brasil. Em todos os momentos da nossa história, o Sudeste foi colocado em um local de vantagem e por isso encontra-se as regiões mais desenvolvidas. Por exemplo, só existe uma cidade no Brasil que é uma metrópole sem ser uma capital. E sabe onde ela está situada? Em São Paulo, é Campinas. É a única metrópole brasileira que não é uma capital. Isso mostra o quanto esta região, no nosso processo de formatação econômica e de desenvolvimento, acabou sendo privilegiada. Dito isso, eu trago mais um ponto para a gente pensar a nossa sociedade, que é um ponto que é muito forte para a realidade brasileira. A ideia de direitos humanos e justiça social. Professor, por que essa ideia de direitos humanos e justiça social, ela é importante? Dentro do nosso processo formador de economia, de sociedade, de política, eu tenho perpetrado na sociedade uma grande disparidade socioeconômica. O país é muito desigual. Eu tenho ali uma disparidade gigantesca. E essa disparidade está para além das classes sociais. Ela tem uma disparidade de gênero, uma disparidade étnica. Então eu tenho muitos problemas. E aí os direitos humanos e a justiça social vão trazer elementos para a gente entender algumas transições. E claro, nós devemos lembrar, né, que houve alguns períodos da história do Brasil que esses direitos humanos e essa justiça social, elas foram proibidas. Você pega a Era Vargas de 1937 a 45, você pega o regime civil militar de 64 a 85, houve privações, houve um afastamento da população dos seus direitos prioritários. Ah, professor, e isso tudo dentro de um Brasil que é contemporâneo, dentro de um Brasil que é republicano. Aí eu trago mais um ponto para a gente pensar a nossa evolução histórica. A chamada, e esse aqui é um ponto estratégico. Eu estou falando das tomadas, né? A tomada de decisão ou decisões políticas. Como assim, professor? Tomada de decisões políticas. Vamos pensar. Os cidadãos, em uma república democrática, que tem ali o voto como critério de eleição, a população vota. Ao votar, ela decide o futuro do país. Só que há uma problemática muito séria em nosso país. Qual? A dificuldade de escolha. Então, nós vivemos neste período contemporâneo uma dificuldade por aspectos de corrupção, por mazelas políticas, que infelizmente estão perpetuando em nossa sociedade um cenário de muita disparidade. A população não tem muita vontade, não tem muito interesse de participar do chamado pleito eleitoreiro. E aí o voto que foi conquistado por vias de muita luta em nosso país, ele está caindo em desuso. Eita, professor, o que mais?
dentro da nossa evolução histórica, eu preciso ressaltar um ponto que é essencial e sempre vai estar presente em nossas provas, as chamadas relações internacionais. O Brasil promove relações internacionais com muita constância, tá? O Brasil está em discussões sempre, discussões na ONU, em diversos núcleos internacionais. E isso é um fator essencial para a gente refletir, para a gente analisar essa configuração da sociedade brasileira. Então, independentemente do período histórico que a gente esteja passando, as relações internacionais, a aproximação, essa proximidade tem uma grande importância, tem uma grande referência. Dito isso, eu trago para você agora o último gatilho desta evolução histórica, que eu não posso, em hipótese alguma, deixar fora. A chamada conscientização crítica. A criticidade dos indivíduos entra neste processo de evolução histórica. O Brasil, diferentemente do que a grande maioria da população pensa, não foi formatado de forma sempre pacífica. O Brasil passou por muitas transformações. O Brasil passou por muitos enfrentamentos, tá? Essas transformações, estes enfrentamentos, são primordiais dentro da nossa evolução histórica. E aí, sem sombra de dúvidas, eu tenho que pensar, né, os grandes eventos que a população brasileira, como uma sociedade ativa e participativa, promove, desde revoltas regenciais, movimentos quilombolas, o movimento das diretas já, os caras pintadas, todos estes movimentos vão perpetrando uma transição na sociedade brasileira, até a gente chegar à nossa atual conjuntura. E aí, dito isso, para a gente encaminhar o fechamento deste super bloco, eu tenho que ressaltar para você uma breve linha do tempo, somente com o Brasil República. Então, perceba aqui, quando eu penso em Brasil República, eu estou referenciando de 1889 até os dias de hoje. Então, eu coloco para você 1889 até 2024. Professor, ok. E as fragmentações? Então vamos a elas. Eu tenho uma fragmentação em 30, eu tenho uma fragmentação em 45, eu tenho uma fragmentação em 64 e eu tenho uma fragmentação em 85. Historicamente falando, a nossa periodização se constitui assim. Essa é a nossa chamada República Velha, dividida em duas frentes. Eu tenho a República da Espada e a República Oligárquica, tá? Mas sem novidade. De 30 a 45, eu tenho a chamada Era Vargas, né? O período em que Getúlio Dornelles Vargas promove um golpe de Estado, né? Junto com o Estado do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba, destitui o Washington Luiz e assume a presidência. Ah, ok. Aí ele passa por três fases, de 30 a 34, o governo provisório, de 34 a 37, o constitucional, de 37 a 45, o Estado Novo,
ou a ditadura varguista. Em 45 e até 64, eu tenho a chamada República Liberal. Obviamente, essa República Liberal, né, tem vários governantes, Dutra, Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Jânio Quadros e João Goulart. Tá? Jango é o último governante dessa chamada República Liberal, até que em 64 nós temos a chamada ditadura civil militar. Pode aparecer na sua prova somente regime militar. É a mesma coisa, tá? De 64 a 85, o regime civil militar, com vários nomes na presidência do Brasil, tá? Sempre nomes vinculados ao exército, tá? Castelo Branco, tá? Costa e Filho, Geisel, tá? E outros. Maravilha. E de 1985 até hoje, eu tenho a chamada República Nova, ou Nova República. É mais comum República Nova. E aqui nós temos diversos governantes. Isso aqui é uma cronologia do Brasil República para a gente começar a entender este processo histórico formador. Perfeito? Dito isso, eu espero ter lhe ajudado um pouquinho neste super bloco, trazendo um panorama de como o Brasil foi formatado, processo de evolução histórica e esses elementos que permeiam a nossa sociedade, cultura, economia e afins. Beleza? Então, bate um print aqui agora. Printou? Marca lá o @Alfa Concursos, marca também aí o professor Heitor Ferreira e vamos juntos gabaritar essa disciplina de realidade brasileira na sua prova. Valeu, meu aluno! Até a próxima! Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de realidade brasileira, aqui do Alfa Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos falar um pouquinho da independência à república. Esse bloco é um bloco muito importante porque ele vai permear todo o nosso processo de consolidação política. Professor, como assim ele vai permear todo o nosso processo de consolidação política? Preste muita atenção, olha aqui para mim. A evolução do Brasil enquanto uma sociedade que tem uma formatação política estruturada, nós vamos demarcá-la de forma cirúrgica quando, tá? Em especial, deixe-me ressaltar, a formação do Brasil, Brasil como nós conhecemos hoje, se inicia em 1822. Porque em 1822 eu tenho a chamada independência. Mas, professor, e o que foi construído no Brasil entre o 1500 e o 1822? Essa é a parte da nossa história que o Brasil é uma colônia. Então, até essa data de 1822, o Brasil está intimamente ligado a Portugal. Professor, ligado a Portugal, por quê? Para você ter uma ideia, não havia no Brasil uma constituição. Então, a metrópole portuguesa manda no país como ela bem entende, tá? Aqui, entre o 1500 e o 1822, nós temos o que nós chamamos de relação metrópole-colônia, tá? A metrópole é Portugal, a colônia é o Brasil. E aí, só para você visualizar isso, tá? Só para você visualizar isso e começar a ter uma ideia mais cirúrgica, eu vou colocar aqui para você, ó. Esse recorte temporal, eu tenho os laços
metropolitanos. Professor, como que funciona, né? Eu tenho a seguinte estrutura: Portugal e Brasil, tá? Ah, ok, professor. Beleza, Portugal, Brasil. Portugal assume um papel de metrópole. Tá, beleza, professor. E o Brasil? O Brasil, por sua vez, assume um papel de colônia. Ah, entendido. Mas como que isso se configura? Aí eu quero que você olhe para mim. Entenda isso. A metrópole sempre vai explorar a colônia. Marque isso. E a colônia sempre vai ser explorada pela metrópole. Por vários motivos, tá? Ah, por quê, professor? Não existe na colônia uma autonomia. Tudo o que o Brasil faz, organiza-se, pensa, vem de fora, porque eu tenho o laço metropolitano. Mas em 1822, tá? Em 1822, numa data em específico, nós temos uma grande evolução no Brasil. Qual data em específico? A independência do Brasil, ela é um marco. Quando, professor? O dia 7 de setembro de 1822. Professor, este marco é importante por quê? Porque nós vamos formatar aqui uma ideia de Brasil autônomo, Brasil autossuficiente. Mas, professor, a nossa independência não mudou quase nada. Tranquilo, concordo. Pouca coisa mudou. O Brasil continuou sendo governado por um português, aqui Dom Pedro I, da mesma dinastia de seu pai, que era Dom João VI, a dinastia Bragança. O Brasil continua a depender da elite agrária por conta dos grandes latifúndios que aqui estão. Eu continuo com a prática da monocultura. O Brasil continua a explorar e a depender da mão de obra escrava. Os africanos que aqui foram escravizados, mesmo após a independência do país, eles continuam nessa condição, o que é um absurdo, tá? Nos outros países da América, a escravidão acabou muito antes do que a do Brasil. A nossa foi persistindo. Durante todo o Brasil Império, a escravidão continuou vigente, tá? Ah, professor, mas isso também mostra para gente um processo evolutivo que nós sempre precisamos pensar e refletir. Dentro dessa seara, vem aqui comigo, vamos avançar. O período inicial da nossa colonização. Eu quero fazer aqui um paralelo. O Brasil colônia refere-se ao período em que o território que hoje é o Brasil era uma colônia do chamado Império Português. E aqui nós tivemos duas dinastias portuguesas, tá? Controlando o Brasil. A primeira, a dinastia de Aves, que se encerra em 1580. A segunda, a dinastia Bragança, tá? Que inicia-se em 1640. Aqui é o término, aqui é o início. Professor, a dinastia Bragança, então, ela não tem fim? Não, ela não tem fim. Até hoje, nós temos alguns eventos comemorativos no Brasil para homenagear esta família Bragança, né? Que foi a responsável pela
independência do Brasil e a nossa formatação política administrativa ao longo de quase um século, tá? A dinastia Bragança controla o Brasil de 1822 a 1889. E aí, obviamente, ela marca a história. É a nossa primeira Constituição, né? A Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira de um país independente. E aí isso fica para a história, fica para a posteridade e cai em prova. Mas, professor, e este ato de tempo entre o 1580 e o 1640, o que aconteceu no Brasil? Nós tínhamos aqui o governo da dinastia Habsburgo, tá? Eu vou só colocar a critério de informação. Olha só, entre essas datas de 1580 e o 1640, quem governa o Brasil é a chamada dinastia Habsburgo, tá? Essa é uma dinastia proveniente da Espanha. Ah, professor, maravilha. Por que que ela governa o Brasil e também Portugal entre o 1580 e o 1640? Porque nós tivemos uma transição ali básica. Como assim, professor? Uma transição básica? Uma transição referente à saída da dinastia de Aves e à ascensão da dinastia Bragança. E aí, para evitar um conflito em Portugal, quem vai controlar tanto Portugal quanto o Brasil é a Espanha. Mas isso é um assunto para um outro momento, para você pensar. É só a critério informativo. Dito isso, vamos avançar. Aí eu digo para você, essa fase da história brasileira estendeu-se de 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, a 1822, quando o país conquistou a sua independência. E aqui, ó, eu tenho um grande marco, né? Porque é a partir da independência que eu começo a nossa formação de um país autônomo. Mas, professor, este país autônomo é muito questionável, não? Sim, sim, é muito questionável, porque eu continuo a depender da dinastia Bragança, eu continuo a ter estas relações, mas obviamente ele existe, tá? Dito isso, agora eu quero que você comece a refletir. Eu vou construir neste exato momento com você uma cronologia com toda a evolução histórica da independência do Brasil até a proclamação da República. Por quê? Porque a partir disso você vai se situar em tempo e espaço o que a disciplina de realidade brasileira ela serve na sua formatação. Lembrando, esta base cronológica vai ser essencial para você entender a evolução econômica do Brasil, pegando ali conceitos de geografia, de geopolítica, de atualidades, vai ser importante para você entender as disparidades socioeconômicas e desigualdades regionais, vai ser importante para você entender as disparidades sociais de nosso país. Então, vem aqui comigo para que eu possa construir com você do zero uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo bem detalhadinha, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a seguinte estrutura: 1822. Professor, 1822 começa o que nós chamamos de independência. É isso, só isso. Aqui sem muita novidade,
tá? Só que estas duas datas, elas são um tanto quanto frias quando eu olho, né? Ah, por que que eu digo isso? Tecnicamente falando, essas duas datas, elas não representam estruturalmente a nossa evolução técnica e estrutural. E eu posso provar, tá? Aí eu vou trazer a primeira demarcação aqui, com a data de 1831. A segunda demarcação eu vou trazer aqui, com a data de 1840. Perceba, tá? Perceba. Algumas informações pertinentes. A independência do Brasil em 31. O retorno de Dom Pedro I. Em 40, o golpe da maioridade. E em 1889, a proclamação da República. Essa é a base para a gente entender a evolução histórica do Brasil, tá? Da independência à República. Marque estas datas com muito zelo. Por quê? Se você não tiver uma cronologia adequada da história do Brasil, você não vai conseguir evoluir de forma técnica e estrutural. Ah, professor, por que que eu digo isso? Porque dentro desta formatação, eu preciso ressaltar alguns elementos que são essenciais, tá? Que são essenciais. Como assim essenciais? Deixe-me explicar. Quando você olha essa cronologia com as datas, são os marcos de transição de período. E aí, obviamente, eu começo a ter este entendimento técnico. Professor, em que sentido? Vamos lá, preste muita atenção. Estas marcas definem para a gente, primeiro, o que nós chamamos de primeiro reinado. De 31 a 40, o período regencial. E de 40 a 89, o chamado segundo reinado. Só que, no meio destes períodos, eu tenho muitas evoluções, como por exemplo, no primeiro reinado, tá? Uma primeira grande evolução é em 1824. O que, professor? A nossa primeira Constituição, a primeira Constituição do Brasil, que foi outorgada, tá? Marque bem, essa Constituição foi outorgada. Por quem? Por Dom Pedro I. Detalhe muito importante aqui. Essa Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I, ela é impositiva, ela tem 4 poderes: o poder executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, que é o poder do imperador. Então, Dom Pedro I elabora uma Constituição para lhe dar
mais poderes, tá? E, obviamente, essa Constituição outorgada por Dom Pedro I, ela é imposta. Eita, você deve ter ouvido falar da Constituição da Mandioca. E certamente você relaciona a Constituição da Mandioca como a primeira Constituição do Brasil, e não foi. A Constituição da Mandioca, ela foi refutada por Dom Pedro I em 1823. Por quê, professor? Porque ela limitava os poderes do imperador. Ele dissolveu a Constituinte, a Assembleia, ele mandou embora os grandes pensadores, como José Bonifácio, né, na ocasião, e aí, em 24, ele outorga sua própria Constituição. Alterações naquela Constituição da Mandioca são feitas e o imperador passa a ter ali um poder amplo e ilimitado dentro do Brasil. Ah, ok, professor, então a Constituição da Mandioca é de 1823. Ela não foi aceita por Dom Pedro I. Dito isso, a gente segue para a nossa cronologia. Eu tenho o ano de 1826, um ano importante para a história do Brasil e de Portugal. Professor, por quê? Eu tenho a morte de Dom João VI. Dom João VI é o pai de Dom Pedro I. Então, a partir de 1826, o que vai acontecer com essa estrutura que nós chamamos de Brasil independente? Dom Pedro I se preocupa com o trono português. Ele tem no Brasil o seu irmão Dom Miguel. E ele também tem no Brasil a sua filha, que é a primogênita, a Dona Maria da Glória. E aí, com a morte de seu pai, ele arranja um casamento entre a sua filha e o seu irmão. Um casamento político, tá? Tio e sobrinha, eles se casam, entre aspas, e vão para onde? Para Portugal, para que Dom Miguel ficasse à frente do trono até que a sua filha pudesse se tornar a rainha de Portugal ou a imperatriz portuguesa. Mas no meio do caminho, o que é que aconteceu? Dom Miguel deu um golpe e assume o poder. E aí, desde então, Dom Pedro I só se preocupa com Portugal. Neste momento, Pedro de Alcântara já está aqui, criancinha, ele começa a orquestrar a sua ida para Portugal, que vai acontecer quando? Em 1831, após o episódio conhecido como Noite das Garrafadas. Em 1831, Dom Pedro I já havia trazido para o Brasil José Bonifácio para ser o tutor de Pedro de Alcântara, para formar ele para ser Dom Pedro II. E José Bonifácio fez um trabalho impecável, né? Porque ele preparou Pedro de Alcântara com muita maestria. Professor, ok, o retorno de Dom Pedro I promove no Brasil o chamado período regencial. E aí o período regencial, ele se configura da seguinte maneira, tecnicamente falando, tá? Eu tenho aqui a regência trina provisória. X nela não funcionou, tá? A regência trina provisória é um governo com 3 regentes, com 3 políticos, a tripartite, para evitar que um se sobreponha ao outro, tá? Era um período de transição. Aí eu tenho a chamada regência trina permanente. X nela também não funciona. É escolhido 3 regentes para controlar o Brasil até que Pedro de Alcântara tenha idade para se tornar Dom Pedro II. Ah, ok, professor.
E aí há uma data que você tem que marcar, o ano de 1834, porque aqui eu tenho o chamado ato adicional. O ato adicional é a primeira mudança política brasileira após a Constituição de 1824. Professor, como assim? Deixe-me explicar. O ato adicional, ele limitou de forma técnica o poder moderador e ele vai estabelecer no Brasil a chamada regência una. Eu vou ter um único regente governando o país. Por isso que o ato adicional de 34, ele vai privar a vigência do poder moderador, para que nenhum regente viesse a assumir um papel na mesma força que um imperador. Ah, entendido, professor. E aí eu tenho de forma subsequente, de 34 até 40, duas regências unas. A regência do padre Diogo Feijó, vulgo Regente Feijó, e a regência do Araújo Lima, tá? E, obviamente, como nós sabemos, o período regencial, um período de grande instabilidade política brasileira, muitas revoltas, né? Balaiada, Sabinada, a cabanagem, a Revolução Farroupilha, são muitas revoltas regenciais porque não havia um poder central. Neste meio tempo, José Bonifácio preparava Pedro de Alcântara, para quem é íntimo pode chamar de Pedrinho, para que ele pudesse assumir o trono do Brasil. E aí, no finalzinho dessa regência brasileira, eu tenho a formatação do chamado Clube da Maioridade, para o suposto golpe da maioridade. Um golpe que vai colocar Pedro de Alcântara à frente do governo brasileiro, mesmo sem ter a idade mínima. Ele aceita o poder e assume ali por volta de 15 anos. Ele era bem jovem, mas estava totalmente preparado para gerir o Brasil, tá? E aí, após o golpe da maioridade, nós entramos no chamado segundo reinado, tá? No segundo reinado, eu quero marcar para você algumas datas pontuais. A primeira delas, 1844, a chamada Tarifa Alves Branco. A segunda, tá? 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, mais a Lei de Terras. Aí eu vou marcar uma data de 64 a 70. O Brasil lidera a Guerra do Paraguai. E aí, obviamente, a data de 1888, a chamada Lei Áurea, né? Ah, professor, por que que você marca somente essas datas? Se existem outras importantes nesta história do Brasil, tá? De forma direta e objetiva, porque elas são essenciais. E aí eu vou explicá-las. Olha aqui para mim. Em 1844, Dom Pedro II estabelece a tarifa Alves Branco. É a primeira medida protecionista da história brasileira, né? Ela estabelece uma taxação a produtos que são nacionais e a produtos que são internacionais. Suponhamos que tem uma fabricação de garrafa no Brasil. Se algum país mandar garrafas para o Brasil, a tributação vai ser impetrada em 60%. Se há um produto brasileiro, aqui em vigência, eu duplico este processo, eu coloco 60%. Opa, show! E se for um produto inédito? O Brasil não fabricava celular na época, óbvio, né? O que eu faço? É 30%. É uma medida protecionista. Neste momento, abre-se a possibilidade do Irineu Evangelista de Souza orquestrar no Brasil o nosso primeiro surto industrial, né?
ele vai trazer muitas inovações. O Banco do Brasil, iluminação pública, ferrovias e muitas empresas. Show! Em 1850, a Inglaterra estabelece a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. E o Brasil lança a Lei de Terras para tentar trazer imigrantes para cá. Foi uma falácia a Lei de Terras, porque eu não avisei o europeu que esse processo ele iria pagar por todos os trâmites legais, até que a lavoura desse algum lucro. E aí ele chega ao Brasil no meio do século XIX em uma condição quase servil. Ele não fica. De forma subsequente, em 64, o Brasil entra na Guerra do Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai versus o Paraguai de Solano Lopes. O Brasil sai vencedor, junto com a chamada Tríplice Aliança. Mas aí o Brasil sai totalmente endividado. Né? Os escravos que lutaram na guerra, os que não morreram foram alforriados, vem as questões que vão derrubar Dom Pedro II do poder. A questão militar, a questão religiosa, a questão social, tá? São questões ali que vão fazer com que ele venha a declinar. E em 13 de maio de 88, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e acaba com a escravidão no Brasil. E quando se dá a proclamação da República, eu devo ressaltar que é o primeiro golpe militar do Brasil. Eu tenho 2 marechais à frente dessa transformação. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Show de bola? E aí a gente chega ao final desta transição da independência à proclamação da República. Beleza, meu aluno? Bate o print. Printou? Marca lá o @alfaconcursos, marca aí o professor Heitor Ferreira e vamos juntos para gabaritar essa disciplina. Um grande abraço e a gente se vê no próximo bloco. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.